de Swami Sri Yukteswar. Sutras 12 a 18. Consequentemente, acaba-se a escravidão. As 8 prisões ou armadilhas são o ódio, a vergonha, o medo, a tristeza, a censura, o preconceito racial, o orgulho da origem familiar e a arrogância. A remoção das 8 prisões leva à magnanimidade do coração, e o homem torna-se apto para praticar asana, pranayama e pratyahara, e também para desfrutar a vida de casado, satisfazendo todos os seus desejos e ficando assim livre deles. Asana significa postura firme e confortável do corpo. Pranayama significa controle do prana, a força vital. Pratyahara significa desligar os sentidos dos objetos externos. As 8 mesquinharias do coração. A firmeza da coragem moral, quando alcançada, remove todos os obstáculos do caminho da salvação. Esses obstáculos são de 8 tipos: ódio, vergonha, medo, tristeza, censura, preconceito racial, orgulho da origem familiar e um sentimento estreito de respeitabilidade, os quais constituem as 8 mesquinharias do coração. Despertar a magnanimidade do coração. Pela remoção desses 8 obstáculos, manifesta-se Viratva ou Mahatva, a magnanimidade do coração, que torna o homem apto para a prática de asana, a postura firme e agradável. Pranayama, controle do prana, as eletricidades dos nervos involuntários, e pratyahara, mudar a direção das correntes nervosas voluntárias para dentro. Essas práticas capacitam o homem a satisfazer o seu coração, fruindo os objetos dos sentidos, conforme planejado para a vida. O valor do pranayama. O homem pode colocar em ação os nervos voluntários sempre que quiser e pode conceder-lhes descanso quando fatigados. Quando todos esses nervos voluntários requerem repouso, ele dorme naturalmente, e por esse sono os nervos voluntários, sendo revigorados, podem trabalhar de novo com pleno vigor. Já os nervos involuntários do homem, apesar da sua vontade, trabalham continuamente por si mesmos desde o seu nascimento. Como não tem controle sobre eles, o homem não pode absolutamente interferir na ação deles. Quando esses nervos se tornam fatigados, também requerem repouso e adormecem naturalmente. Esse sono dos nervos involuntários é chamado Mahanidra, o grande sono ou a morte.
Quando isso ocorre, sendo interrompidas a circulação, a respiração e outras funções vitais, o corpo material começa naturalmente a se desintegrar. Depois de um tempo, quando esse grande sono termina, o homem acorda com todos os seus desejos e renasce em um novo corpo físico, de modo a satisfazer os seus vários desejos. Desta maneira, o homem se prende à vida e à morte, não conseguindo a salvação final. Controle sobre a morte. Se, porém, o homem puder controlar esses nervos involuntários por meio do supracitado pranayama, ele poderá interromper a decadência natural do corpo material e pôr para descansar periodicamente os nervos involuntários do coração, pulmões e outros órgãos vitais. E como faz os seus nervos voluntários durante o sono? Depois de tal repouso por meio do pranayama, os nervos involuntários tornam-se revigorados e trabalham com novo suprimento de vitalidade. Assim como depois do sono, quando os nervos voluntários descansaram, o homem não requer ajuda para despertar naturalmente. Também, depois da morte, quando o homem tiver desfrutado completo descanso, ele despertará naturalmente para a vida na Terra em um novo corpo. Se o homem puder morrer, quer dizer, fazer repousar conscientemente o seu sistema nervoso interno, voluntário e involuntário, todos os dias, pela prática do pranayama, todo o seu organismo físico trabalhará com grande vigor. A vida e a morte ficam sob o controle do yogi, que persevera na prática do pranayama. Desse modo, ele poupa o seu corpo do envelhecimento prematuro, que surpreende a maioria das pessoas, e pode permanecer o tempo que desejar na sua presente forma física. Assim, ele tem tempo para liquidar o seu karma em um único corpo e se livrar de todos os vários desejos do seu coração. Finalmente, purificado, não lhe será mais forçoso retornar a este mundo sob a influência de Maya ou sofrer a segunda morte. Em 1 Coríntios 15:31 e Apocalipse 2:10 e 11, lemos o seguinte: Eu vos declaro, meus irmãos, pelo nosso regozijo em Cristo, a consciência crística, que morro todos os dias, disse São Paulo, e ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Sutras 19-22. A verdadeira concepção leva ao conhecimento de toda a criação. Samadhi, a verdadeira concentração, capacita a pessoa a abandonar a individualidade em favor da universalidade.
de Samyama, contenção ou superação do ego, pelo qual se experimenta a vibração de Om, que revela a Deus. Assim, a alma é batizada na Bhakti Yoga, que significa devoção, e este é o estado da divindade. A verdadeira concepção. O homem, quanto proficiente nas práticas acima mencionadas, torna-se capaz de conceber ou sentir todas as coisas desta criação com o seu coração. Essa verdadeira concepção é chamada Smriti. Samadhi, a verdadeira concentração. Ao fixar a atenção firmemente em qualquer objeto assim concebido, quando o homem se torna tão identificado com esse objeto, como se estivesse desprovido de sua natureza individual, ele alcança o estado de Samadhi, ou a verdadeira concentração. Pranava Sabda, o Verbo de Deus. Ao dirigir todos os seus órgãos dos sentidos para o centro comum deles, o sensório ou Sushumna Dwara, a porta para o mundo interior, o homem percebe que seu corpo luminoso de Radha, ou João Batista, enviado de Deus, e ouve o som peculiar do batimento. Pranava Sabda, o Verbo de Deus. Em João 6 e 7 e 23, lemos o seguinte: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Eu sou a voz do que clama no deserto. Samyama, a concentração do eu. Assim percebendo, o homem crê naturalmente na existência da verdadeira luz espiritual e, ao retirar o eu do mundo exterior, concentra-se no sensório. Essa concentração do eu chama-se Samyama. Bhakti Yoga, ou batismo, o segundo nascimento do homem. Por esse Samyama, ou concentração no eu sensório, o homem torna-se batizado ou absorvido no rio sagrado do som divino. Esse batismo é chamado Bhakti Yoga. Nesse estado, o homem se arrepende, quer dizer, dando as costas para essa criação material densa das trevas, Maya. Ele sobe de volta à sua divindade, donde caíra, e
passando através do sensório, entra em uma esfera interior, Bhuvarloka. Essa entrada no mundo interior é o segundo nascimento do homem. Neste estado, o homem torna-se Devata, um ser divino. Sutra 23. Os 5 estados do coração humano. O coração humano tem 5 estados: obscuro, motivado, firme, devotado e puro. Por esses diferentes estados do coração, classifica-se o homem e determina-se o seu estado evolutivo. Sutra 24. No estado obscuro do coração, o homem nutre conceitos errados a respeito de tudo. Este estado é resultado de avidya, a ignorância, e produz um sudra, um homem da casta mais baixa, que só pode compreender ideias do mundo físico. Este estado da mente é predominante na Kali Yuga, a era trevosa de um ciclo. O coração obscuro. No estado obscuro do coração, o homem tem juízos falsos. Pensa que esta parte material densa da criação é a única substância em existência e que nada existe além dela. No entanto, isso é contrário à verdade, como foi explicado antes, e outra coisa não é senão o efeito da ignorância, a avidya. Sudra, ou a classe servidora. Nesse estado, o homem é chamado Sudra, ou pertencente à classe servidora, porque o seu dever natural, então, é servir as pessoas da classe mais elevada, a fim de assegurar sua companhia e, desse modo, preparar o coração para alcançar um estado superior. Kali Yuga, o ciclo trevoso. Este estado do homem é chamado Kali, e sempre que, em qualquer sistema solar, o homem, em geral, permanece neste estado e está habitualmente privado da capacidade de avançar para além dele, diz-se que esse sistema, como um todo, está na Kali Yuga, o ciclo trevoso. Sutras 25 e 26. Ultrapassando o primeiro estágio no plano do Brahma, o homem empenha-se para a iluminação e entra na casta natural do Kshatriya, guerreiro. Ele é motivado pelas forças evolutivas a lutar pela verdade. Procura um guru e aprecia seu conselho divino. Assim, o Kshatriya torna-se apto para habitar nos mundos da compreensão mais elevada. O coração motivado.
Quando se torna um pouco esclarecido, o homem compara suas experiências relativas à criação material, colhidas em seu estado de vigília, com suas experiências vívidas em sonho, e compreendendo as últimas como sendo meramente ideias, começa a nutrir dúvidas quanto à existência substancial das primeiras. Seu coração torna-se então motivado a aprender a verdadeira natureza do universo e, lutando para esclarecer suas dúvidas, busca uma prova para determinar o que é a verdade. Kshatriya, a classe militar. Neste estado, o homem é chamado Kshatriya, ou alguém da classe militar, e lutar segundo a maneira referida torna-se seu dever natural, por cujo desempenho ele pode obter uma compreensão da natureza da criação e dela alcançar um real conhecimento. Sandistala, o lugar entre o mais elevado e o mais baixo. Este estado Kshatriya do homem é chamado Shandistala, o lugar entre o mais elevado e o mais baixo. Neste estado, os homens, tornando-se ávidos pelo real conhecimento, necessitam da ajuda uns dos outros. Por causa disso, surge no coração o amor mútuo, o principal requisito para se obter a salvação. Motivado pela tendência energética desse amor, o homem mantém-se afetuosamente na companhia daqueles que destroem as aflições e esclarecem as dúvidas e lhe propiciam paz, e, portanto, evita tudo que produz o resultado oposto. Ele também estuda cientificamente as escrituras dos santos personagens. Quando o homem encontra o Sadguru, o Salvador, desse modo, o homem torna-se capaz de apreciar o que é a fé verdadeira e compreende a real posição dos santos personagens quando tem a felicidade de contar com a companhia divina de um deles. Alguém que amorosamente permanecerá ao seu lado como seu preceptor espiritual, Sadguru ou Salvador. Seguindo afetuosamente os preceitos sagrados, ele aprende a concentrar a mente, dirigindo seus órgãos dos sentidos para o centro comum deles, o sensório, a porta para a esfera interior. Ali ele percebe o corpo luminoso de João Batista, ou Radha, e ouve o som sagrado, Amém, Om, como uma correnteza ou um rio, e sendo absorvido ou batizado nele, começa a retornar para a sua divindade, o Pai Eterno, através dos diferentes lokas ou esferas da criação. Sutra 27. 7 são os mundos ou
locas da criação. Bu, Bhuvar, Swar, Mahar, Dhyana, Tapo e Satya. A Terra e o estágio terrestre da consciência do homem são chamados Bhuloka. Os 7 lokas. No caminho para a divindade, existem 7 esferas ou estágios da criação, designados pelos sábios orientais como Swargas ou Lokas, conforme descrito no capítulo 1:13, são eles: Bhuloka, a esfera das matérias densas; Bhuvarloka, a esfera das matérias sutis ou atributos elétricos; Swarloka, a esfera dos polos magnéticos e dos campos ou eletricidades; Maharloka, a esfera dos magnetos, os átomos; Jnanaloka, a esfera dos reflexos espirituais, os filhos de Deus; Tapoloka, a esfera do Espírito Santo, o Espírito universal; e Satyaloka, a esfera de Deus, a substância eterna, Sat. Desses 7 planos, os 3 primeiros constituem a criação material, o reino das trevas, Maya, e os últimos 3 constituem a criação espiritual, o reino da luz. Maharloka, ou a esfera do átomo, estando no meio, disse que é a porta comunicante entre essas 2 criações, a material e a espiritual, e é chamada da Zammadwara, a 10ª porta, ou Brahmarandra, o caminho para a divindade. Sutra 28. Ao entrar em Bhuvarloka, o ar, ou mundo do devir, o homem torna-se um Divija, ou nascido 2 vezes. Ele compreende a 2ª porção da criação material e das forças mais refinadas e mais sutis. Este estado da mente é predominante na Dwapara Yuga. Divija, ou nascido 2 vezes. Quando o homem, ao ser batizado, começa a se arrepender e a regressar para o Pai Eterno, e retirando seu eu do denso mundo material, Bhuloka entra no mundo da matéria sutil, Bhuvarloka, e disse que pertence à classe Divija, ou dos estados nascidos 2 vezes. Nesse estado, ele compreende suas eletricidades internas. A segunda porção material sutil da criação, e compreende que, substancialmente,
A existência do exterior nada mais é do que uma simples fusão ou união alcançada pela operação de sua mente e de sua percepção, consciência, entre seus objetos internos sutis dos sentidos, os atributos negativos das eletricidades e seus 5 órgãos dos sentidos, os atributos positivos. Por intermédio de seus 5 órgãos da ação, o atributo neutralizador dessas eletricidades, o coração firme. Este estado do homem é Dwapara. É quando este se torna naturalmente o estado natural dos seres humanos em qualquer sistema solar. Diz-se que esse sistema, como um todo, está na Dwapara Yuga. Nesse estado Dwapara, o coração torna-se firme. Se o homem permanece no estado de batizado, mantendo-se submerso no rio sagrado, ele chega gradualmente a um estado feliz, em que o seu coração abandona totalmente as ideias do mundo exterior e torna-se devotado ao mundo interior.